Vou contar para vocês que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que a Constituição não possibilita uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. Ali no voto, o ministro disse que as Forças Armadas não são um poder moderador. A manifestação foi feita durante o julgamento de uma ação sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e da sua hierarquia em relação aos poderes. Essa análise começou hoje em plenário virtual e deve durar até o dia 8 de abril. Fábio Piperno, que leitura que você faz dessa manifestação do ministro Luiz Fux? Uma manifestação que, infelizmente, ainda tem que ocorrer no país, né? Como se fosse necessário toda hora reafirmar o óbvio. Isso aí, claro, que o texto constitucional ele é muito claro em relação a isso. Dei só alguma cabeça golpista de péssimas intenções para imaginar que as Forças Armadas podem ser poder moderador, que podem patrocinar algum tipo de ruptura democrática. É óbvio que isso é uma ficção e é resultado de DNA golpista. É lamentável que o Brasil ainda tenha, em pleno ano de 2024, que ainda seja preciso reafirmar esse tipo de coisa. E para você, o Gustavo Segré? Concordo com o Piperno, não me parece necessário qualquer observação sobre isso, a Constituição fica clara, mas tomo a questão de que olha como está imerso na sociedade todas as determinações, todos os julgamentos do STF. Num único programa já falamos 2 vezes do Supremo Tribunal Federal. Eu trabalhava, colaborava com meios de comunicação da Argentina. Sabe quantas vezes no decorrer de um ano que eu, por exemplo, participei do La Nación Más, falamos sobre alguma determinação da Corte? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque está para uma questão específica em detrimento do cumprimento e do resguardo da Constituição, quando é afetado. Aqui é participativo, o tempo todo a sociedade também participa dessa questão. Por isso, inclusive, estando em Buenos Aires, me perguntaram por que todo mundo está falando do STF. E aí você vê, eu pergunto para a nossa audiência, diga o nome de 11 jogadores da Seleção Nacional, não vai lembrar. Diga os 11 nomes do Supremo Tribunal Federal e a grande maioria da audiência vai saber quem são. Você concorda com o Segré ou Luiz Felipe Dávila? Não há dúvida que o Supremo hoje está no epicentro das decisões políticas, econômicas e sociais do país. Exatamente, ele tem toda a razão. Agora, a decisão do Fux está correta, ele está reiterando algo que está claramente na Constituição brasileira. Se existe uma função que ficou clara na Constituição de 88, justamente porque uma Constituição feita logo após o golpe militar, era limitar qualquer tipo de poder moderador das Forças Armadas para decidir o que é democracia ou não. Mas está claro também na Constituição que a democracia será, sim, preservada pelas Forças Armadas. E é o que ela vem fazendo. As Forças Armadas vêm reiteradamente mostrando o seu fiel cumprimento ao texto constitucional, que é preservar as instituições, apesar de indivíduos que usam farda ter rompantes, às vezes, golpistas. Agora, Alan Gani, você entende também que a necessidade de falar desse tema, que já está previsto na Constituição, tem a ver também com autoridades que, de alguma forma, quiseram colocar as Forças Armadas num lugar que não pertenceria a elas, segundo a própria Constituição brasileira? Eu acho que sim, eu acho que tem uma interpretação muito equivocada do artigo 142. Então está muito correto, sim, o que o ministro Luiz Fux disse. E aí eu vou emprestar aqui o argumento do doutor Ives Gandra, onde ele dá a interpretação dele do 142, ele falou isso numa entrevista que eu fiz com ele, e ele diz o seguinte, que o artigo 142 ele foi colocado justamente para os poderes se entender. Né? Então, de alguma maneira, para que quando tem alguma questão constitucional, algum atrito entre os poderes, ele foi colocado para não ser usado. Ele diz o doutor Ives Gandra. Então está correto a decisão, o entendimento tanto do Ives Gandra quanto do ministro Luiz Fux. As Forças Armadas não são aí um poder moderador. O que foi, Piper? Eu acho que seria realmente muito prestativo ao país e tal se todos eles tivessem vindo a público lá pelo final de 2021, começo de 2022, exatamente para reforçar essa questão do texto constitucional e dos limites do artigo 142.
né? Porque naquele momento muitos se calaram, fizeram ouvidos moucos quando se disseminavam as versões, as ilações mais malucas possíveis, até para dar vazão a algum sentimento golpista de um ou outro mais acelerado aí, né? O que foi, Segré? Não, é 2022, 2023. Não, 2021, 22, querido. Não, porque no começo lá atrás, Segré, antes da eleição, um ano antes, 6 meses antes e tal, já se disseminavam essas versões malucas de que poderia. Então, naquele momento, né, esses juristas, muita gente que, né, hoje defende o óbvio, deveria ter vindo a público também para falar: olha, não é isso. E faltava, porque inclusive gente em programas de televisão falava: não, vamos. Olha, naquela célebre sessão de 11 horas de uma comissão parlamentar que eu já citei aqui mais de 10 vezes, tem lá deputado falando: por que o artigo 142, presidente? O senhor tem que usar e tal. E lá naquele dia, inclusive, dois desembargadores, quem tiver alguma dúvida pode checar isso, 2 desembargadores estavam lá para apoiar medidas de exceção com base em quê? No artigo 142. Bom, agora fala, Dávila, para a gente arrematar. De novo, isso são manifestações individuais de pessoas em partidos, na justiça, nas Forças Armadas, que não reflete a opinião das instituições. Por isso que eu sempre reitero isso. Apesar das maçãs podres nas instituições, e todas elas, partidos políticos, justiça, poder judiciário e Forças Armadas, as instituições se comportam de maneira exemplar na defesa da Constituição. É esse o ponto. Então não podemos transformar a ação individual de pessoas como se isso fosse um reflexo da visão das instituições, seja ele parlamentar, seja militar ou seja algum membro, desembargador, membro do judiciário. Agora